Olá, meus queridos alunos e alunas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Merinho trazendo para vocês mais uma aula show de bola para a gente continuar o nosso assunto, continuar a nossa aprendizagem. Que, como eu disse para vocês, né, mesmo nós não estando perto presencialmente, a tecnologia nos permite nos aproximar mais uma vez, né? Estou com muita saudade de vocês. Eu sei que vocês estão loucos aí por conhecimento, loucos para aprender. Então, estou trazendo aqui para vocês uma aulinha show de bola para a gente aprender sobre localização no espaço geográfico. Desde que o ser humano ele começa a se tornar, né, uma sociedade, até antes disso, desde o ser humano ele começa a surgir como espécie e a ter inteligência, racionalidade superior aos outros animais, ele começa a procurar pontos de referência para se localizar no espaço. É extremamente importante se localizar no espaço geográfico. Sem um ponto de referência, sem uma localização, a gente não consegue perceber para qual caminho a gente deve ir ou qual caminho a gente deve retornar. Imagina um ser humano primitivo no tempo das cavernas, sai para caçar e não consegue achar o seu local de moradia de volta porque ele não tem nenhuma referência, porque ele não sabe se localizar no espaço. Então, desde os primórdios da humanidade, nós procuramos essas formas de nos localizarmos. E a gente sempre procura pontos de referência. Quando a gente vai indicar um caminho para uma pessoa, a gente sempre busca pontos de referência. Vire à direita após o Colégio Zulei de Constantino. Vire à esquerda depois da padaria Globo. Siga em frente e quando você vê o shopping Guararapes, você peça parada no ônibus. Então, a gente sempre está dando alguma referência em algum momento para que as pessoas se desloquem pelo espaço. Sem essas referências, elas não têm como saber qual caminho tomar, qual caminho certo. Então, a gente usa essas referências informais no nosso dia a dia, mas a geografia ela também tem uma série de referências normais que é muito comum de ser usada em outros países. Eu tenho um relato de vários amigos que foram morar fora do Brasil e disseram que sentiram uma certa dificuldade porque as pessoas não ensinavam a referência dessa maneira, ensinavam como a gente vai aprender agora, tá certo? Então, o ser humano ele começa a observar esses pontos de referência e ele começa a perceber que em cima das suas cabeças tem um ponto de referência enorme, um ponto de referência muito visível, muito fácil de ser notado, que é o Sol. E ele percebe que todo dia esse sol vai nascer num canto e vai se pôr no outro. Ele começa a perceber que esse sol vai fazendo todo dia uma rotina igual. Então ele pode se guiar pelo caminho desse sol. Então ele vai fazendo algumas convenções e vai criando pontos de referência a partir do Sol. Então, ele começa a olhar para onde o Sol nasce e chama esse ponto de leste. Depois ele olha para onde o Sol se põe e chama esse ponto de oeste. Na sua frente, ele fala que está o norte e atrás dele ele fala que está o sul. Isso são os chamados pontos cardeais que nós usamos para nos localizar. Pois é, meus amiguinhos. Lembro dos meus colegas que não estão no Brasil? Eles me disseram que nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas usam os pontos cardeais para indicar direções. Veja só, que curioso. Imagine se você está lá querendo chegar em um lugar que você não conhece e alguém olha para você e diga assim, siga na direção Nordeste. Você ia ficar assim, caramba, como é que eu vou saber como é a direção Nordeste? Então, a gente vai aprender isso hoje, né? Então a primeira coisa que o homem fez foi se guiar pelo sol. Então isso aí é bem simples. Vocês aprendem isso desde cedo, na verdade. A gente aponta o braço direito para o sol e o sol nascente, né? E a gente tem o leste. No braço esquerdo, de novo, a gente tem o oeste. Na frente tem o norte e atrás tem o sul. Dentro desses
pontos, nós temos, né, entre esses pontos, os pontos colaterais. Então, entre o norte e o nordeste, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o leste e o sul, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. E entre o norte e o noroeste, nós temos o noroeste. Tá certo? Esses outros pontos são os subcolaterais, mas que vocês não precisam prestar atenção neles agora. Somente nesses aqui, ó, norte e nordeste, norte, sul, leste e oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Mas para quem quiser aprender, é muito simples. Os pontos subcolaterais eles são apenas a junção dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. Então aqui é o norte, noroeste. Aqui é o oeste, noroeste. Aqui é o oeste, sudoeste. Aqui você tem o sul, sudoeste. Aqui você tem o sul, sudeste. O leste, sudeste. E aqui você tem o leste, nordeste. E por fim o norte, nordeste. Então, esses pontos de referência, eles vão servir inicialmente para o ser humano se localizar no espaço, se deslocar no espaço. Então, ele vai construindo uma série de maneiras de se deslocar e com o tempo ele começa a construir, ele começa a fazer instrumentos que vão auxiliar nesse deslocamento. E o mais famoso de todos esses instrumentos, pelo menos os antigos, é esse que está aqui, esse que está aparecendo aqui, que é a bússola. Muito bem, eu sei que vocês sabem muito bem o que é isso daí. Então, a bússola, ela serve para o ser humano descobrir esses pontos cardeais, caso ele não saiba onde o Sol está, por exemplo, em um dia chuvoso. Outra coisa, como é que a gente sabe se para onde o Sol está, se esse Sol está nascendo ou se esse Sol está se pondo? Nós precisamos observar ele por um certo tempo para ver se ele está indo mais para o topo do céu, que é o Sol nascente, ou se ele está indo mais para o horizonte, que é o Sol que está se pondo. A gente não tem como saber disso só de bater o olho. A gente tem que esperar um pouquinho para se localizar. Outra coisa, quando é meio-dia, como é que a gente faz? Se a gente não consegue observar o Sol porque está chovendo, então o ser humano criou ao longo do tempo diversos instrumentos para se localizar no espaço e um deles e o mais conhecido é a bússola. A bússola ela é um instrumento bastante simples, inclusive dá até para fazer bússolas caseiras. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão ver várias bússolas caseiras, muito interessantes. E ela é simples por quê? Porque ela se aproveita de uma propriedade do próprio planeta Terra, que é o polo magnético. Nós temos o polo norte e o polo sul no nosso planeta. Esses são os polos geográficos, é onde você tem o centro de rotação da Terra. E nós também temos um polo magnético. Bem próximo do polo geográfico, nós temos o norte magnético. E quando a gente tem uma agulha magnetizada que está ali livre de movimento, ela sempre vai apontar para o norte. Então, uma bússola, ela sempre aponta para o norte. Nesse caso aqui, ó, a direção norte fica para onde está essa seta vermelha. Mas, professor, aqui dentro, o ponto cardeal norte... sim, eu esqueci de perguntar a vocês. Como é o nome disso aqui, gente, que mostra os pontos cardeais? Como é o nome? Muito bem, eu sei que vocês acertaram. É a rosa dos ventos. Então, quando a gente olha dentro da bússola, a gente vê que a rosa dos ventos aqui, o norte está aqui, mas a bússola está apontando para cá. O que é que isso significa? Significa que essa pessoa não está se deslocando para o norte. Quando ela está com a bússola aqui e o norte está para cá, ela está se deslocando nessa direção do norte. Então, é como se a bússola, o norte está aqui e a pessoa está se deslocando nessa direção, tá certo? Então, a bússola você vai apontar ela para e vai medir a posição que você quer caminhar. Então, vamos supor que você quer caminhar para o leste, tá certo? Então, você vai pegar a bússola
você vai ver onde é o norte e você vai posicionar esse norte à sua esquerda. É como se a gente quisesse aqui nesse caso caminhar para cá, o norte tem que estar à nossa esquerda. Se a gente estiver indo nessa direção leste, o norte vai ter que estar à nossa esquerda. Então, a bússola é um instrumento que serve para a gente se localizar no espaço. E com o tempo, esses instrumentos evoluíram. E hoje, em nossas mãos, nos nossos celulares, além de muitos terem bússola, também nós temos um instrumento excelente chamado GPS. O GPS ele usa um sistema de globalização, um sistema de posicionamento global a partir de satélites. O seu aparelho envia sinais que os satélites captam e mandam de volta. E quando ele consegue pegar pelo menos 3 satélites, ele vai triangular a posição e vai descobrir onde você está. É quase como aquela brincadeira Marco Polo, em que alguém fica gritando Marco, aí outro fala Polo, aí você, descobrindo onde estão as vozes das pessoas, você consegue saber onde elas estão. Então, o GPS é um instrumento bastante preciso. Óbvio que o dos nossos celulares não é tão preciso assim, está ficando cada vez mais preciso, mas existem aparelhos de GPS que conseguem dar a precisão com erros de apenas 10 centímetros, gente. É uma coisa impressionante. É você literalmente confirmar com 100% onde é que está aquele ponto no espaço geográfico, tá certo? Então, gente, a aula de hoje foi sobre isso, sobre localização. Ah, faltou um detalhe. O ser humano, à noite, sem bússola, ele também consegue se localizar pelas estrelas. Na região norte, eles usam a estrela da Ursa Maior para saber onde é que está o caminho norte. E aqui no sul, nós conseguimos descobrir onde é o sul olhando para o Cruzeiro do Sul. Sabe onde é que vocês vão encontrar essa informação bem bonitinha, bem direitinha, uma foto bem legal mostrando isso? No livro de vocês, que está aí na postagem, nas páginas para vocês lerem, tá certo? Então, leiam os livros, façam as atividades. Próxima semana nós estaremos aqui de novo juntos para mais outra aula fantástica, sensacional aí, que eu sei que vocês vão gostar. Olha, tô me achando mesmo, hein? Top Line Gold Class. É aula, só aula topada aí para vocês. Gente, espero que vocês estejam bem mais uma vez, que vocês continuem bem, que em breve nós nos veremos, mataremos as saudades, tá? Muita saudade de vocês. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até a próxima semana, gente. Tchau!